Senhor, nós estamos diante de Ti aqui no momento da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor revele totalmente em nossas vidas a Palavra do Senhor em nós. Amém. Se revele em nós, ó Deus. Nós precisamos ouvir, nós precisamos entender, nós precisamos perceber o mundo espiritual, que na realidade ele é mais real que o mundo natural. Pelo poder do nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos e traz, ó Deus, o entendimento espiritual para as nossas vidas como igreja, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Vou falar em abra os nossos olhos. Nós temos essa semana em um jejum sobre pedindo ao Senhor para literalmente abrir os nossos olhos espirituais. E o jejum, teoricamente, iria terminar hoje, mas caso você deseje, eu vou continuar com esse jejum até o dia 17, que vai completar 21 dias de jejum em nome de Jesus. Amém? Eu estou percebendo a necessidade de nós, como igreja, nós pedirmos ao Senhor para trazer a revelação espiritual em nossas vidas, em nome de Jesus. Você quer ver o mundo espiritual? Sim? Você quer perceber o mundo espiritual em sua volta? Então nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele venha abrir os nossos olhos. E existem algumas questões bíblicas que nós precisamos orar e jejuar também nesse propósito. Então eu quero estender esse propósito a todos vocês em nome de Jesus, para que nós estejamos aí. Mas esses 14 dias à frente, no propósito de jejum e oração, nesse clamor, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, quero trazer a palavra do Senhor aqui. Na realidade, vamos abrir primeiro, desculpa, vou mudar aqui o André, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 23. Mateus capítulo 5, versículo 23. Não há como nós falarmos sobre preocupações, não há como nós falarmos sobre algo que mexe com as nossas emoções, se eu não trazer para a igreja um ensinamento completo da palavra de Deus. Porque a área financeira, ela está totalmente ligada no nosso dia a dia e nas nossas vidas. E quando a área financeira não está bem, ou quando na realidade não é o faltar, na realidade nós não temos projeções, algo de um equilíbrio financeiro ao longo do tempo, da programação que todos nós temos, isso gera uma preocupação e às vezes até uma instabilidade emocional. Mas à luz da palavra de Deus, em nome de Jesus, vocês vão sair daqui hoje com nenhuma preocupação mais vai afligir a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, nada vai atingir as suas emoções, a sua estabilidade emocional, porque você vai perceber e crer que o mundo espiritual, mesmo a nossa vida financeira, o Senhor irá cobrir, o Senhor irá trazer a provisão necessária em nome de Jesus. Amém? O Rodrigo aqui é um exemplo claro disso. Na semana passada ele citou um exemplo de um momento difícil que ele estava vivendo. Essa semana, para a honra e glória do Senhor, Deus já proveu um emprego para ele. E acredite, não foi só uma empresa, tem outras empresas que já estão na fila e pediu para fazer entrevista com ele. Então, igreja, quando nós entendemos isso, na realidade, nós não precisamos nos travar, porque nós cremos no nosso Redentor, que Ele vive para sempre. Mas só que existe um segredo espiritual, existe um entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o povo perece, ou o povo sofre, porque lhe falta o que, igreja? Falta conhecimento. E conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Então, o meu papel aqui como seu pastor é te ensinar e te orientar na palavra de Deus. Porque em nome de Jesus, nós sairemos daqui com a nossa mente transformada pelo poder do nome de Jesus. E essa área financeira não vai afligir mais a sua vida.
Vou repetir de novo, porque eu acho que você não entendeu. Essa área financeira não vai afligir mais a sua vida. Amém? Amém? Porque não é pelo amém forte que você fala, é para entender se você percebeu essa palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Porque um amém alto, ele não reporta se a palavra está penetrando na sua vida. Mas a questão é se você entendeu o que eu estou dizendo. Porque boa parte dos nossos problemas está voltada para que área, igreja? Para que área? O que é que acontece nas nossas vidas que tira o nosso sono? O que é que acontece área nas nossas vidas? Qual área nas nossas vidas que deixa a gente mais sem paciência? Principalmente os maridos aí, que a cabeça fica mais... Sim ou não? E é sobre isso que nós vamos entender. Vamos lá, Mateus 5:23. Não sei se vocês se lembram sobre a oferta que Jesus, ele estava falando sobre a oferta. Vamos ler aqui, ó, Mateus 5:23. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali, na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com seu irmão. E depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Eu ministrei sobre isso há 2 domingos atrás. E o que Jesus está dizendo aqui são 2 coisas. A primeira coisa aqui não é sobre a oferta. A primeira coisa é sobre o quê? Relacionamento. Mas Jesus Cristo diz o seguinte, Jesus falou, gente, você pega a sua oferta, coloca onde? Deixa, André, todos os textos, por favor, deixa na tela, por favor. Porque eu vou perguntar nos irmãos para ir participando, para ter um entendimento claro. Jesus falou, deixa a sua oferta onde? Mas é para trazer ela ou não é? Então você traz a sua oferta, deixa ela no altar. Depois que ela estiver no altar, você vai fazer algo que é fundamental. Veja os relacionamentos da sua vida, se tem alguma pendência. Corrija o seu relacionamento. Porque não adianta eu querer ofertar ao Senhor se eu tenho pendências no relacionamento. Então Jesus falou o seguinte, a oferta é importante? É importante, então você deixa ela no altar. Mas você volta e vai restabelecer o seu relacionamento. Mas a oferta está aqui. Guarde isso. Em 2 Coríntios, acompanhe na tela, por favor. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7 diz o seguinte, que cada um dê a sua conforme resolveu no seu coração. O que é resolver no coração? Conforme você decide. Conforme você está no seu coração em ofertar. Então, a oferta existe um valor fixo? Sim ou não? Não. Oferta não existe. Então, que cada um dê a sua oferta conforme resolveu o seu coração, mas não com tristeza. E muito menos, nem por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Então, até a oferta que Jesus falou para nós fazermos, não faça por obrigação, mas faça por amor ao reino de Deus. Faça isso com alegria. Agora eu quero que vocês entendam que Jesus trouxe o mesmo ensinamento para os dízimos. Jesus falou de dízimo, Jefferson? Falou de dízimo. Olha o que está escrito em Lucas 11, 42. Abra sua Bíblia, por favor, que eu vou esperar você abrir. Lucas 11, 42, por favor. Lucas 11, 42. Diz assim: ai de vocês, fariseus, pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras, mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer, sem deixar de lado o quê? As outras.
Aqui nós temos da mesma forma da oferta, igreja, observe. Da mesma forma da oferta, nós temos duas coisas aqui que nós precisamos observar. O Senhor Deus falou para os fariseus que eles dão os dízimos de tudo, até da folha da hortelã. Mas o que Jesus falou aqui? Duas coisas. Sejam justos com as pessoas. Isso tem a ver também com relacionamento, sim ou não? Sim. Então, você traz o dízimo da mesma forma que a oferta, mas você não deixe que os relacionamentos estejam pendentes na sua vida. Agora, não é um conserto de relacionamento. A justiça, na realidade, ela está voltada para a constância no seu relacionamento, no dia a dia. Então, todos os nossos relacionamentos precisam ser pautados no senso de justiça. E Jesus Cristo falou isso. Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu irmão que eu estou vendo? Tem como? Como que eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu amo o meu irmão, não amo o meu irmão que eu vejo? Então, igreja, amar a Deus é o primeiro mandamento. E nós precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas eu quero ler esse versículo. André, deixa na tela os versículos. Deixa na tela, por favor. Eu quero trazer você a ler comigo esse versículo de novo. Olha aqui, ó. Aí Jesus disse aos fariseus, eles dão, o dízimo é dar para quem, igreja? Pois dão para quem? Estão comigo aqui, gente? Vocês podem me ajudar? Então me ajude, por favor. Pois dão para quem? A Deus. Dão para Deus a 10ª parte. O que é a 10ª parte? O dízimo. Dão para Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras. Mas não são justos com os outros e não amam a Deus. Aqui está o cerne, olha. São exatamente essas coisas que vocês devem fazer. O que Jesus falou que deve ser feito? Tem duas coisas. O que Jesus falou que deve ser feito? Ser justo com os outros e amar a Deus. Muito bom, Rabi. Ser justos com os outros e amar a Deus. Amém? Amém. Agora olha a segunda parte. Sem deixar de lado... Quais são as outras coisas? O dízimo. Quais são as outras coisas, igreja? O dízimo. Da mesma forma que Jesus Cristo ensinou, traz as ofertas, deixa no altar, conserta o relacionamento, vive em amor com as pessoas, da mesma forma, vocês continuam trazendo o dízimo. Não deixe de trazer o dízimo à casa do Senhor. Não deixe de trazer o dízimo. Mas é primordial que nós venhamos enfatizar e valorizar o amor a Deus e o amor às pessoas, porque nesses dois temas de amor, na realidade se resume toda a lei. Amém? E por falar em lei, eu quero perguntar para vocês, Jesus veio cumprir a lei ou veio revogar a lei? Veio revogar a lei? Não, mas sabe o que acontece? Muitos acham que Jesus veio revogar a lei. Gente, nós estamos aqui para aprender, sim ou não? Sim. O que acontece? Toda a lei falou de quem? Jesus. A Bíblia toda reporta sobre Jesus. Mas a lei, na realidade, ela não é errada. A lei é uma bênção. Mas qual que é o papel da lei? Mostrar os nossos erros e defeitos. Por isso que existe a lei. Se não houvesse lei, você ia achar que você é um santo, maravilhoso e imaculado. Mas por existir a lei, você percebe que você é falho. Por existir a lei, eu sei que se eu andar numa estrada a mais de 120 km por hora, eu estou infringindo alguma coisa. Caso contrário, 200 era normal. Sim ou não? Sim. A lei, ela tem um papel fundamentante. Mostrar as minhas mazelas e fraquezas. Mas Jesus Cristo, ele veio e cumpriu toda a lei.
toda a lei. Porque se não houvesse a lei, nós jamais entenderíamos a sua maravilhosa graça. Será que Jesus veio revogar a lei? Será? Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas 16. Abre aí, por favor, Lucas 16. Desculpa, 17, filho. Pode sempre deixar no último versículo que eu vou ler, tá bom? Não precisa tirar da tela, não. Lucas 16, 17. Igreja, vocês me ajudam aqui, por favor? Vocês podem ler bem forte. Vamos lá? 1, 2, 3 e... É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Quem que falou isso? Igreja, por favor, quem que falou? Quem que falou, igreja, por favor? Jesus! Jesus é quem falou isso. Então Jesus disse que o seguinte, pode tirar uma vírgula da lei? Não. Porque ele veio cumprir a lei. A lei, ele veio cumprir a lei, e ai daquele que tirar um tio ou uma vírgula da lei. Observe que tudo que Jesus fez, tudo. Os irmãos estão lendo a Bíblia aí, está sendo uma benção, amém? Amém. Jesus falou o seguinte, vai lá, pega o jumentinho, fala para o dono que eu preciso do jumento para entrar em Jerusalém. Aí está escrito, para que se cumprisse o que está escrito na palavra do Senhor. Tudo que Jesus fez foi reportando o tempo todo as palavras dos profetas. Lá na transfiguração, quem que estava com Jesus lá no monte? Elias e Moisés. Quem que Moisés representa? A lei. Quem que Elias representa? Os profetas. Todos estavam ali perante o Filho do Deus vivo. Então Jesus não veio revogar a lei. Olha o que dizem, coloca na tela, por favor. Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Por favor. Malaquias, capítulo 3, versículo 7. Vocês são como seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Mas vocês perguntam, como é que vamos voltar? Igreja, essas pessoas estavam perdidas ou não? Sim. Como que nós vamos voltar? Elas não sabiam nem como que elas iam voltar para o Pai. Elas não sabiam. Como que nós vamos voltar para o Pai? Agora observe como que a nossa vida financeira, ela influencia as nossas emoções, sim ou não? Sim. Influencia as nossas preocupações? Sim. Então ela influencia a nossa vida toda. Porque se você está preocupado, se as suas emoções estão abaladas, ela mexeu com você por completo. Então observe. Como que eu vou voltar para o Senhor? Vamos ler o versículo 8? Por isso que está tendo esse ensinamento agora, igreja. Para que nós estejamos com os nossos olhos abertos. E vocês vão fazer prova de Deus. Vocês vão ter uma vida plena no Senhor, que nada mais irá afligir sua vida em nome de Jesus. Mas não adianta eu só vir aqui e trazer uma palavra profética. Nada mais vai afligir vocês. Vocês vão prosperar e todo mundo, uau, amém. Vai até pulo da cadeira. Se eu não trazer para vocês um ensinamento verdadeiro para que isso aconteça. Olha o que diz o versículo 8. E eu pergunto, diz o Senhor, será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? E aí diz o Senhor, responde, vocês me roubam nos dízimos e nas... Jesus mandou trazer o quê? Os dízimos e as... O próprio Jesus Cristo diz a mesma coisa. Ele não revogou a lei. Ele veio cumprir a lei. Ele diz que é para continuar ofertando, mas valoriza o seu relacionamento e corrige o que está de errado. Volta e traz o dízimo de tudo, mas que você seja justo com as pessoas. Jesus não veio revogar a lei, mas Jesus veio cumprir a lei.
Mas o que é que nos impede de viver essa vida plena diante do Senhor, dessa entrega nossa na área financeira? O que é que impede? Vamos ver o que está na Bíblia? Lucas capítulo 16, abre sua Bíblia, por favor. Lucas 16, 13, por gentileza. Lucas capítulo 16, versículo 13. Olha o que diz. Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar a um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir também ao... O que é servir? Sabe o que é servir? Vamos fazer uma fórmula matemática aqui, vamos? Servir é o quê? Escutar, mas obedecer. Sim ou não? Sim. Servir é igual escutar e obedecer. Quando você escuta alguém e você obedece, você está servindo. Vocês escutam a palavra de Deus, amém? Amém. Vem, igreja. Agora nós também escutamos, sabe o quê? Quando o dinheiro... Nós escutamos o dinheiro? Escutamos. Quando justamente damos ouvido às preocupações. Quando justamente nós damos ouvidos à instabilidade. Nós estamos escutando Deus ou o dinheiro? Quando nós ficamos plenamente preocupados. Então nós escutamos os dois, mas a Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus e não é o diabo. Aqui não tem nada a ver com o diabo. Ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro. Mas nós escutamos os dois. A pergunta que eu faço para vocês, qual que nós estamos obedecendo? Porque servir é igual escutar e obedecer. Qual dos dois você está obedecendo? E é sobre essa palavra que nós entramos no terceiro terreno da parábola que nós já comentamos na semana passada. Onde nós tivemos o terreno duro, mas que a Bíblia diz que Jesus pode transformar um coração duro em um coração de pedra, em um coração sensível, um coração de carne. Nós falamos na semana passada que o terreno pedregoso, nós podemos juntos, uns com os outros, te ajudar a tirar as pedras do seu caminho, porque tem tanta coisa na sua vida misturada que a raiz ela não consegue desenvolver, porque você vive uma vida superficial. E o terceiro terreno, igreja, olha que interessante. O terceiro terreno, ele não tem problema com a raiz. O terceiro terreno, ele não tem problema com o terreno duro. Porque no terceiro terreno, a terra era até boa. Tinha como aprofundar a raiz. Sabe qual que é o problema do terceiro terreno? Vamos ver aqui, vamos ler? Vamos ler junto? Então vamos lá, Marcos 4, por favor, versículo 18. O porquê que esse terceiro terreno, Jesus o pautou. Qual era a grande questão do terceiro terreno? Não era ser duro, porque tinha terra fofa. Não era pedregoso. Qual era o terceiro terreno? Vamos ler? Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio de espinhos. Elas ouvem a mensagem. Aleluia! Elas ouviram, igreja? Mas a grande questão não é ouvir, porque nós ouvimos os dois. Os dois. Ouvimos a Deus e ouvimos ao dinheiro. Mas a questão aqui não é ouvir, porque todos ouvem.
A questão é obedecer. Olha o que diz o versículo 19. Mas quando apareceram as... A ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Quando apareceram as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas. Isso está falando de dinheiro. A ilusão das riquezas e as outras ambições. Ambição é de quê, igreja? Se é ambição por quê? Por dinheiro. A ambição ela é voltada a dinheiro. Quando você fala uma pessoa é ambiciosa, o que vem na sua mente? A pessoa só pensa em querer mais coisas. Estas coisas, olha aqui, estas coisas sufocam a mensagem. Essas coisas, ela pegam e sufoca. Tá aqui, ó, a planta, a semente é boa, a terra é boa. Opa, desculpa. A terra é boa. Nós vamos ter um microfone sem fio, tá bom? Em breve, em nome de Jesus. A terra é boa, mas o que acontece? Tá bom, filho? Pode deixar aqui. Obrigado. A terra é boa, mas as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza e as ambições, esse time de 3 situações, elas abafam a palavra de Deus. Elas abafam, literalmente vem e tampa. O que elas fazem? A preocupação, a ilusão e a ambição. Olha o que está na tela. Faz com que as pessoas não produzem o quê? Frutos. É aqui está a chave, porque muitas das vezes não produzimos fruto e ficamos às vezes sem saber o porquê. Por causa das preocupações, das ambições e a ilusão com a riqueza sufocam a palavra de Deus. Mas assim como Jesus deu a solução para o primeiro terreno, para o segundo terreno, tem solução para esse terreno. Amém? Amém? E abra a sua Bíblia em Mateus 6. Agora nós vamos ler ele. Mateus 6, 25, por favor. Essa palavra de Jesus Cristo é a palavra, gente, que traz um bálsamo para as nossas vidas. A palavra de Jesus Cristo traz um bálsamo, um refrigério e tira todas as preocupações das nossas vidas. Posso ler? Mateus 6, 25 diz assim, vamos prestar atenção agora. Agora, achou. Vamos lá. Por isso eu digo a vocês, não que igreja? Não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver. Observe que Deus sabe que nós precisamos, que precisam para viver. E nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? Será que o corpo não é mais importante que as roupas? 26. Veja os passarinhos que voam pelo céu, eles não semeiam e nem colhem e nem guardam comida em depósitos, ou não têm despensa. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode encompridar ou aumentar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem as flores dos campos. Elas não trabalham e nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece, queimada no forno. Então, é claro, é óbvio, que Ele, o Senhor, nosso Deus Pai, vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto,
Portanto, não fiquem o que, igreja? Preocupados. Portanto, não fiquem preocupados. André, coloca, por favor, só uma pausa aqui, Marcos 4,19, por gentileza. Marcos 4,19. Já está? Alguém lê para mim, por favor. Eu nem anotei, coloquei aqui, Marcos 4,19. Vai. Quando apareceram as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem, e ela não produz frutos. Obrigado, Ravi. As preocupações, elas vão sufocar a mensagem até do próprio Jesus Cristo. Portanto, Jesus Cristo falou o quê? Não fiquem preocupados, porque se vocês andarem preocupados, vocês não darão frutos. Por que preocupar, sendo que nós temos um Pai? A Bíblia diz que se o filho pedir ao pai um pão, ele vai dar uma pedra? Se o filho pedir ao pai um peixe, ele vai dar uma cobra? Não. Por que nós vamos andar aflitos e preocupados, igreja? Com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir? Sendo que nós somos muito mais preciosos que planta e pássaros. E eles não passam falta de nada. A grande questão aqui está voltado na nossa fé e nas nossas preocupações. Mas Jesus Cristo diz aqui no versículo 31 de Mateus 6, Mateus 6, 31, portanto, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos ou as pessoas do mundo é quem estão sempre preocupados com essas coisas. Mais uma vez, Jesus disse, o Pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Agora, aquele grande versículo 33, que nós citamos ele no texto ou fora do texto e do contexto. Em qual momento Jesus disse essa palavra maravilhosa, nos direcionando? Olha em qual momento. Vocês podem ler bem forte o 33, por favor? Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas essas coisas. Vamos de novo? Com garra. Vocês querem todas as coisas, amém? Eu quero. Eu quero transbordar. Mas vamos ler de novo junto? 1, 2, 3 e... Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Existe algum empecilho para Deus dar todas as coisas para nós? Existe? Não. Mas Deus dá. Deus dá o que você precisar, Ele dá à igreja. Não tem valor. Na realidade, não tem preço. Não tem preço. E é nesse contexto de tudo que nós lemos sobre não andeis preocupados, ansiosos com como que vai ser, é nesse contexto que a palavra de Deus faz o seguinte. Vamos resolver toda essa questão emocional de preocupação, que ela vai impedir de você dar fruto. E a Bíblia diz, nós sabemos, que o Senhor, uma coisa que Ele detesta é a árvore que não dá fruto. Nós estamos lendo na palavra de Deus, uma pessoa perguntou, por que a figueira estava cheia de folha e não deu fruto? E a Bíblia diz, olha que interessante, e a Bíblia diz embaixo ainda assim, e não era a época dela dar fruto. E Jesus chegou e amaldiçoou a figueira e ela secou. Então, Jesus está sendo o quê? Justo ou injusto? Justo. Vou perguntar de novo, só para eu entender o que vocês estão pensando. Jesus chegou para uma figueira cheia de folha e o próprio texto bíblico diz que não era tempo dela dar fruto.
Jesus chega na figueira, amaldiçoa ela, ela seca. Jesus, entre aspas, eu vou explicar posteriormente, calma. Mas aparentemente Jesus parece ser justo ou injusto? Injusto. Só que se você for ler na palavra de Deus a Páscoa, ela é no mês de abril. Mês de abril é pós o quê? Inverno. E não tem folhas, as folhas estão caindo aí, vocês vão ver. Quando chegar ali para março, começa a primavera em abril, então começa a nascer as folhas. E o figo, na realidade, ele nasce as folhas e o figo juntos. Mas existe um tipo de figo, que é o figo temporã. Esse figo, ele só acontece onde? Em agosto. O figo temporã, ele só dá o fruto, temporã fala é o que é? Tardio. Por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque a figueira era para nascer a folha e o fruto. Se tinha muita folha, tinha que ter fruto. Mas a Bíblia diz que não era o tempo dela, porque era uma figueira que não dava fruto no tempo certo. Era fruto tardio. Se tem uma coisa que mexe com o Senhor, é a questão de nós não darmos fruto. Outra passagem bíblica, Jesus diz o seguinte: aquela árvore que não der fruto, o que faz com ela? Corta ela e lança no fogo. Corta e lança no fogo. Nós precisamos ser ramo frutífero. Mas o que vai impedir você e eu de sermos frutíferos no reino de Deus? As nossas preocupações. Ou não, igreja? Sim ou não? Sim. As nossas preocupações irão impedir de sermos um ramo frutífero. Só que em nome de Jesus Cristo, nós seremos um ramo frutífero, porque nós estamos tendo o entendimento pleno da palavra do Senhor. Amém. E a Bíblia diz no versículo 33, portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida. Não é na igreja. Não é na vida do outro. Põe em primeiro lugar na sua vida. Põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E aquilo que Deus quer. E Ele lhe dará todas essas coisas. Todas essas coisas será dada pelo Senhor. Todas essas coisas. Mas nós precisamos entender o que é servir. A quem nós servimos de verdade? A quem você serve? Você serve a Deus? Ou você serve na prática ao dinheiro? Porque escutar, nós escutamos os dois. Mas a grande questão, a quem nós obedecemos. E terminando, Marcos 4, versículo 20. Chegamos ao quarto terreno. Na realidade, eu pulei aqui. Eu li o dos espinhos, né? E as preocupações. Desculpa, li sim. Então, o que impedia? O que simboliza os espinhos crescendo ali no terceiro terreno, gente? As preocupações. Amém? Ficou claro para vocês? Amém. Mas nós temos motivo de preocupar se estivermos com a nossa fé no Senhor? Temos? Não. E terminando, o quarto terreno, Marcos 4:20 diz o seguinte: e existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem. Olha aí, elas ouvem, mas olha o que é o seguinte. Elas o quê? Fala comigo, gente. Elas aceitam a mensagem. Repita comigo. Elas aceitam a mensagem. Está aqui a diferença. Será que você vai estar aceitando a palavra de hoje? Porque a palavra é uma semente. Será que você vai aceitar essa palavra hoje na sua vida e vai agarrar ela com todas as suas forças, vai cuidar dela, está bem plantada
vai cultivar essa planta para que ela dê frutos. Mas o fruto só vai vir se você confiar na semente, que é a palavra. Se você não confiar nela, você irá preocupar e o fruto não vai vir. Esse fruto, essa semente, ela cresce mediante a sua fé. Se você não tem fé, ela não cresce. Se você tem fé, ela cresce e dá fruto. Na realidade, se você não tiver fé, ela até cresce. Mas se você tiver fé, ela dá fruto. Então as plantas podem até crescer, mas muitas não dão fruto, porque falta a fé. Agora, existem aquelas pessoas que são como as sementes, que foram semeadas em terra boa. Então, primeiro elas ouvem, igual as outras. Elas aceitam a mensagem e elas produzem uma grande colheita. Umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Amém. As pessoas receberam a palavra de Deus, crendo nela e obedecendo. Mas olha que interessante, toda árvore produz igual? Não. Umas produziu 30, outras 60 e outras 100. Qual árvore que é melhor? Todas são iguais. Todas produziram. Gente, Deus é tão maravilhoso que Ele não está preocupado com o tamanho da sua produção. Porque o reino de Deus não tem a ver com o que se produz. O reino de Deus tem a ver com que você dê fruto. E o vosso fruto permaneça. Não importa se você vai dar 5 frutos, se você vai dar 10 frutos, se você vai dar 500 frutos. O que importa é que você dê fruto. E é por isso que Jesus falou, você pode dar 30, você pode dar 60, você pode dar 100. Não faz diferença. Quer um outro exemplo? E o Senhor pegou os seus talentos, pegou dinheiro, pegou moeda, e entregou na mão de 3 empregados. Ele entregou 5 talentos, entregou 3, entregou 1. O 5 produziu, mais 5. O 3 produziu, mais 3. E o que todos receberam a semente? O que recebeu 1, o que é que ele fez? Enterrou. Semente que é para enterrar. E não talento. Mas o que é que aconteceu? O que produziu 5 e produziu 3, teve um galardão diferente um do outro, gente? Não. Foi o mesmo. O Senhor falou, entra, venha, benditos do meu Pai. Bem-aventurados são vocês, porque vocês geraram frutos. Não importa se o seu fruto é um fruto. O que importa é se você é estéril ou se você dá fruto. Nós não servimos um Deus capitalista que mede você mediante o que você dá. Não. É mediante o que você entrega. Se fosse assim, Jesus não teria dito que no momento do gasofilácio, no momento da oferta, de novo Jesus falando do dinheiro, as pessoas chegavam, os homens ricos chegavam com sacos de dinheiro e colocava no gasofilácio. Sacos. Mas chegou uma senhora velhinha. Jesus não falou nem o tipo da moeda, porque era moeda de pouco valor. Aí ela pegou a moeda dela, chegou no gasofilácio, no altar, e entregou. Aí Jesus pergunta, quem entregou mais? Quem entregou saco de dinheiro? Ou essa mulher que entregou moeda de pouco valor? Quem entregou mais, igreja? A mulher. Nós sabemos hoje porque Jesus contou a história, se a gente estivesse lá. A gente precisa ler a Bíblia sim, igreja. Eu estou lendo, eu me coloco lá do lado, ó. Não, esses homens entregaram mais do que ela. Mas Jesus vê o que está dentro aqui, ó, do coração. Jesus vê a semente é dentro da terra, que ninguém está vendo, mas Ele vê a semente lá dentro. E ela brota e ela dá fruto, porque essa mulher, ela entregou tudo. Ela entregou a vida dela mesma.
E é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos aprender. Até quando nós vamos andar aflitos e angustiados? Com que vamos ter que pagar as contas? Com que vamos comer? Com que vamos vestir? O inverno está chegando. Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Como é que vai ser o meu futuro? Como que nós vamos viver? Vamos continuar deixando o sistema, a economia discernir, definir como que vai ser o nosso estilo de vida? É isso, igreja? É isso que você quer para você? Se a economia vai mal, você vai mal, eu vou mal, porque a economia dita a regra, então eu estou escutando o dinheiro. Porque se eu estiver escutando Deus, a Bíblia diz que nada lhe faltará. E Deus acrescentará todas as coisas, desde que você busque em primeiro lugar o seu reino. Estão me entendendo? Amém. Não é para nós vivermos mais aflitos. Não é mais, em nome de Jesus. Não aceita na sua vida nenhuma angústia, nenhuma aflição mais. Não aceite. Deixe que Deus o transforme. Se você está no rumo, não está legal, ore ao Senhor que Ele vai mudar a direção por você e para você. Ou você acha que você está aqui hoje e Deus não mudou o curso da sua direção? Não? Sim ou não? Há muitas vidas aqui que estão muito longe da terra natal. Por que nós viemos parar aqui? Será que Deus não tem um propósito para a gente? Talvez você que é daqui, você poderia estar na sua casa e fazendo outras coisas. Poderia estar fazendo milhares de coisas. Por que Deus uniu e colocou na mesma rota? Será que Deus não tem um propósito disso? Será que é tudo coincidência? Se nós pararmos para termos discernimento, Deus o tempo todo, Ele está nos direcionando. A questão é se nós entregamos a Ele ou não. Então, em nome de Jesus, não deixe mais as preocupações afligir sua vida. Porque sua vida, a partir de hoje, em nome de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Amém. Deixa eu ver lá fora, eu acho que lá está mais interessante que aqui. Vocês não entenderam, ou então não estão crendo o que eu estou dizendo para vocês. Mas se poucos crerem, tá bom. Porque a Bíblia diz, crede no Senhor teu Deus, estará seguro. Crede nos teus profetas e... prosperarei. Então a prosperidade tem a ver com que você ouvir o que o profeta está tentando te ensinar. Que o Senhor abra os seus olhos, igreja. Porque não tem necessidade de nós sofrermos mais aflições por causa da nossa vida financeira. Porque Jesus já falou, vocês devolvem e entregam as ofertas segundo o teu coração. Mas devolve os dízimos, que é a 10ª parte. Entregue na casa do Senhor e priorize o conserto do seu relacionamento. Mas vivam a vida dependendo dele. Vê a aflição, Senhor, eu entrego a ti. Igreja, não teve uma vez que o Senhor me desamparou. Nenhuma. Nenhuma vez que o Senhor me desamparou. Eu já falei um pouco da nossa vida com vocês, um pouco. O Senhor nunca nos desamparou. Essa semana mesmo, começou a vir uma preocupação em mim. Falei, meu Deus, eu tenho que resolver isso, eu tenho que acertar isso. E Deus chega com a solução, literalmente, como se fosse esse cacho de uva assim, uva americana, entregou nas nossas mãos. Não foi isso, meu amor? Essa semana. E aquilo que estava vindo para me preocupar, eu já peguei, caso resolvido. Já foi. Eu não esperava nada, mas o Senhor trouxe a provisão e a solução.
Igreja, é isso que nós precisamos viver em nome de Jesus. A aflição nunca mais vai atingir a sua vida. Que a aflição, a angústia, a preocupação nunca mais domine a sua vida pelo poder do nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Nunca mais. Porque você já entendeu que o Senhor, Ele quer cuidar de você. Ele se preocupa com você. Mas não deixe essa aflição nunca mais você vai viver aflição na sua vida. Desde que você creia na palavra. Desde que você obedeça os ensinamentos do Senhor, que não sou eu que estou aqui falando por causa de dinheiro, não. Quem ensinou a entregar os dízimos e as ofertas, é eu que estou falando ou foi Jesus que falou? Jesus. Então você obedece a Ele ou não? Porque servir é escutar e obedecer. Amém? Vamos ofertar e dizimar ao Senhor com alegria? Amém. Amém? Estão animados? Eu estou muito. Estou muito grato. Sabe por quê? O que eu estou entregando. Quem que me deu? Eu só devolvo o que Ele me entregou. Amém? Ou parte só. Só um pouquinho só. Só 10%. Aleluia. O restante, Ele falou, desfruta, filho. Amém? Mas por que Deus mandou dar esse 10%? É para que nunca o dinheiro seja uma arma no meu coração. Em nome de Jesus. Vamos ofertar ao Senhor com alegria. Aleluia. Mãe, vou pegar aqui. Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos de participar do reino do Senhor. Pai, obrigado porque a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Meu Deus, obrigado porque em nome de Jesus o diabo não mais usará a arma do poder do dinheiro para tentar gerar preocupações em nós. Porque o Senhor é maior que todas as coisas. O Senhor é o único Deus e o Deus maior do que o próprio dinheiro. Tu és o Senhor dos senhores. Obrigado porque através da tua palavra nós podemos acreditar e confiar no Senhor. E o Senhor verdadeiramente, ó Deus, como prova viva, eu mesmo sou a prova viva juntamente com a minha família das provisões, do cuidado, o amor do Senhor para conosco. Pai, que em nome de Jesus a tua igreja não venha mais ser afligida por qualquer barulho lá fora, em nome de Jesus. Em consequência disso, nós seremos ramos frutíferos para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Glória a Deus. Hoje é um dia muito importante.